agora nós vamos receber a doutora Gláucia Rabelo, paulistana, psicanalista, pós em neurociência e bacharel em direito. Ela une ciência e fé para ressignificar mulheres e jovens, maravilha. E ela é casada também com o Rafael há 8 anos e está há 10 anos já junto com ele. E é mãe do João Samuel, meu xará. E foi premiada pela revista Estilo e Glamour no Brasil e Portugal. E é coautora do livro Uma Carta de uma Mulher, em onde ela deixou o direito para cuidar de almas, de vida. E a gente vai conhecer mais detalhes no quadro Maravilha Empreender de hoje. Muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Fique à vontade para falar com o nosso público. Obrigada. Obrigado, E, Gláucia, na terapia cristã, qual a diferença entre perdoar um abuso e estabelecer limites para não se ferir novamente? Então, na terapia cristã, nós entendemos assim: perdoar é você liberar a sua alma, o seu coração, realmente, para aquele perdão. Porém, Deus, ele nos ensina a perdoar, mas não continuar num ambiente de abuso, num ambiente que te feriu. Então, a pessoa, ela perdoou, ela liberou o perdão dentro do coração dela, diante de orações, juntamente com a ajuda de Deus. Mas ela precisa estabelecer um limite, sair daquele ambiente que a feriu. E traz, como diz assim, gatilho. Isso. E, se possível, conviver em paz. Isso. Se aquele ambiente, se aquelas pessoas, de alguma forma, trazem gatilhos e não deixam o ambiente, se possível, conviver em paz, Sim. libera o perdão, Sim, mas se retira daquele uma ambiente outra rota que a no machucou. GPS. Isso, exatamente. Isso é É como importante, recalcular mesmo a rota É da vida. recalcular a rota. Recalcular a rota. Porque senão você fica muito... Não evolui, né? Você se Sim. contamina com aquele ambiente Exatamente. também, né, doutora? Mas olha, pela neurociência, é possível reprogramar o cérebro de alguém que carrega traumas, porque tem muitas pessoas que carregam traumas e leva por muito tempo, por anos, né? Ou apenas, doutora, nós aprendemos a conviver com a dor? Não, com certeza, com a neurociência é possível reprogramar o cérebro, porque nós acreditamos que a neuroplasticidade, ela ajuda aquela pessoa a restabelecer conexões, a ressignificar a história dela. E junto na terapia cristã, eu ensino isso, como moldar, como resignificar os seus pensamentos. Porque, inclusive, eu gosto de citar muito um versículo que fala de Romanos, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus já falava de neuroplasticidade, porém tinha um outro nome. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. É o poder que a neurociência encontrou e nos ensina de resignificar os seus pensamentos. É a mudança de pensamento. Doutora, sem querer te interromper, a gente falou na primeira pergunta sobre recalcula, né, o GPS. Sim. Mas tem situações que não tem como, tem que ser obrigada a conviver com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. E aí é que vem o ressignificar? Aí é que vem a neuroplasticidade. Sim. Porque se a pessoa é obrigada a conviver com aquela pessoa ou com aquele ambiente, dentro da terapia cristã, nós ensinamos a resignificar o seu cérebro. Então, você não vai esquecer totalmente, passar uma borracha, mas você vai mudar a maneira de ver aquela história. Você vai mudar a maneira de pensar sobre aquela história. Mas e se aquela história, já estou fazendo uma consulta. Eu estou percebendo. Se aquela história você convive, a mudança da sua parte você tem que fazer. Mas e se o feedback ali diante da gente não muda? A pessoa continua com as mesmas reações? Aí foi onde nós falamos da primeira pergunta. Aí você precisa sair do ambiente que te feriu. Ah, mas aí a história não muda e as pessoas não mudam e eu preciso continuar naquele ambiente. Então você vai para uma terapia
e vai aprender a ver toda aquela situação de uma maneira diferente. Porque na terapia eu explico o seguinte: se você não pode mudar as pessoas, você pode mudar a maneira de pensar e de tratar as pessoas. Em relação a essas pessoas. Doutora, Isso. você unindo fé e ciência, há algum conflito assim em algum momento? Boa, boa. Não, de jeito nenhum. Por quê? A fé, ela fortalece, a oração fortalece a fé. E a ciência e a terapia fortalecem as emoções. Então, Deus, eu creio, acredito que Deus cura com o sobrenatural. Porém, Ele deixou a sabedoria, o conhecimento de profissionais. Então, a fé e a ciência, eu não acredito que elas se competem. Pelo contrário, elas se complementam. Perfeito. Se complementam. O diretor tem uma pergunta que eu vou deixar para o finalzinho, porque, Isso. ó, como os pais podem diferenciar uma fase da adolescência de um trauma emocional que precisa de atendimento profissional? Essa é ótima, porque eu adoro falar de adolescente. Eu É acho que é mesmo, onde tudo começa Exato. na vida de um ser humano. São decisões que eles precisam tomar que são cruciais para a vida toda. Então, assim, na adolescência, nós precisamos, os pais precisam ter essa percepção de fase. O que é uma fase vai passar. E não vai mexer tanto com o comportamento daquele adolescente, o isolamento daquele adolescente. Agora, se os pais estão notando mudança de comportamento, um exemplo, notas na escola caindo, isolamento, já não quer estar tanto no meio social, já não quer estar num jantar com os familiares, está mostrando uma rebeldia, pode ser que algum trauma esteja bloqueando a continuação, o desenvolvimento da parte emocional desse adolescente. O isolamento também é um sinal, Sim. né, doutora? E tem gente que tem preferido, às vezes, ficar o dia inteiro na companhia de um celular do que conviver, né, conversando Essa ali nova- em ambiente com as pessoas. Nova geração. Exato. Até um tratamento, né, para vício por celular. Sim, tem. Então, e aí eu costumo dizer que o isolamento a gente tem que entender o que é solidão e o que é solitude. Qual a diferença? A solitude é uma necessidade que a gente tem. Tem Com a muitos gente adolescentes hoje que passam pela terapia e falam comigo: eu gosto da minha solitude. O que é solitude para um adolescente? É o momento dele ler um livro, é o momento dele ouvir um louvor, dele assistir uma série, ele com ele mesmo. E se ele ficar só no celular? Ele precisa disso. Não. Se ele está no celular, aí já é solidão, ele com ele, mas não solitude. Porque está vindo um monte de Essa é a informação no cérebro dele, que solitude é essa? Então, Exato. o que a senhora oferece atinge também ao público infantil, Sim. a base dos pais fazerem uma terapia, porque às vezes o que os pais estão oferecendo é que está acarretando também esse retorno Exatamente. de traumas nos filhos. Inclusive, tem adolescentes que passam pela terapia e, assim, antes do adolescente, a primeira sessão é feita com o responsável. Geralmente a mãe. Mas se aquele adolescente é criado pela avó, pelo pai, a primeira sessão é com o responsável. Para você ter uma base de Para eu cuidar. entender a história do adolescente e entender, através da conversa com aquele responsável, como é aquele responsável com a criança. Sim. Ou adolescente. Sim. Depois tem as sessões com o adolescente e, dependendo da situação, eu junto. Eu faço uma sessão com os pais e o adolescente junto. Para a com gente família alinhar. mesmo, Era né? essa pergunta que Alinhar, eu ia estar alinhar na os cabeça. ponteiros. Alinhar limites. Essa terapia em família, né? Porque acho Até que é aonde importante, vai, né? né? Maravilha. Agora, doutora, você é destaque internacional e lança também agora um livro, né, no mês de junho. E como que você concilia esse sucesso com o seu próprio equilíbrio emocional e espiritual? Porque o profissional que trata de pessoas, da mente das pessoas, também precisa cuidar da própria mente. Como é que você faz isso? Então, eu amei estudar psicanálise. Inclusive, quando eu fui fazer pós-graduação em psicanálise, eu queria me entender e exatamente controlar o meu emocional. Então, e aí depois eu fui trabalhar com mulheres, né, que é o meu público maior, é o meu alvo maior. E assim, como que eu consigo conciliar? Eu acredito que o sucesso sem uma saúde emocional é uma conquista vazia. Então, com a mesma dedicação que eu trato os meus pacientes, a história de cada um e os projetos que Deus colocou no meu coração, eu tento tratar a minha saúde emocional.
Eu tenho uma pergunta aqui um tanto quanto polêmica. Diga, Maravilha. E para quem acha que fé exclui a terapia? Como a oração e a ciência trabalham juntas na cura da alma? É como eu disse, fé e ciência, elas não se competem, elas se complementam. Por quê? Já foi comprovado neurocientificamente que mulheres, pessoas, ser humano que ora, que tem uma fé, tem uma dedicação em algo através da oração, a parte do córtex frontal no cérebro, ele desenvolve mais rápido, ele aumenta. Ou seja, a parte emocional, ela tem um certo equilíbrio. Então, foi comprovado, foi feito um estudo em Harvard, que pegaram mulheres e colocaram para elas orar um determinado tempo. E exatamente isso que eu disse aconteceu. O córtex frontal dessas pessoas desenvolveram mais do que aquelas que não têm uma fé. É o ponto da fé. E sobre os requisitos também, assim, os temas como hipnose... Regressão. Regressão. É um assunto delicado. Como sua opinião em relação a isso? A senhora transita com... A hipnose e a regressão já entra na psicanálise. Aí é um pouco mais profundo para tratar as emoções daquela pessoa, daquele ser humano. Mas quando a pessoa está preparada, como que é esse preparo? Primeiro ela entra num processo de terapia. Quando ela está preparada emocionalmente, ela vai para o divã, para a psicanálise. E aí a gente vai fazer uma regressão, uma hipnose, e aí ela vai tratar emoções mais profundas e se curar daquelas emoções que um dia fizeram mal. E a senhora também faz atendimentos específicos online? Sim, eu atendo online Tá aí, e olha, tá vendo? Olha. Passando todos os contatos. @glaucia.terapia. Isso mesmo, Tá? isso mesmo. Com online, como seria? Como funciona? O online é chamada de vídeo. Eu gosto de ver as pessoas. Claro. Porque eu acredito muito no contato. Então, mesmo que presencial, não é possível, eu moro longe, não tem como estar assim, né? Então, a gente faz uma chamada de vídeo, eu estou vendo a pessoa. Você está vendo a reação também, né, Gláucia? Isso, o terapeuta, ele analisa muito a maneira que a pessoa fala, a expressão, né? Então, é chamada de vídeo, são sessões aí de 50 minutos a 1h30. Dentro da terapia cristã, nada é forçado. A gente oferece orações, conselhos bíblicos, versículos, comportamentos, então, né? Isso. E a gente vê claramente que você é uma apaixonada, né, Maravilha, por aquilo que você faz. Sou. Doutora. E o que te faz dizer, assim, que maravilha é empreender? Porque você empreende dentro do seu negócio, né? Mas olhando para essa câmera aqui, número 1. Olha, para mim, maravilha é empreender, porque eu acredito que quando um sonho, ele brota no seu coração, eu costumo dizer assim, Deus não colocaria no seu coração um sonho impossível. Então, quando aquele sonho brotou no seu coração, ele já brotou no coração de Deus. E com Deus na frente, não tem como dar errado. Verdade. Por isso que maravilha é empreender. Olha aí, que lindo, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Amém. Isso aí. Eu penso que a terapia, ela literalmente ajuda a fé. Porque quando você tem uma fé, ela não é uma fé inteligente. Então, às vezes, até atrapalha Deus. Que Deus, não é que ele vai fazer a bênção. A bênção de Deus já está feita. Deus, ele quer que a gente realmente seja abençoado. Mas quando a gente atrapalha a Deus, não usando de forma correta a nossa fé. Exatamente. Então, a terapia, unindo com a fé, é sobre isso. É usar a fé da maneira correta, né, Maravilha? Não e ser não é emocional. Eu costumo dizer que nós somos corpo, alma e espírito. E as pessoas acham que é só isso aqui. Então, é como você disse, se o seu emocional não estiver alinhado, o espiritual não flui. E se o seu espiritual estiver até tentando se alinhar, porque está buscando muito, mas o emocional não alinhar, também não vai fluir. Então, as pessoas não podem acreditar que tudo é só espiritual. Eu vou só para a igreja, eu vou só orar. Como está o seu emocional? Isso. Quais são os traumas, corpo, as dores que você carrega? Cuidando Aí educar por a mente. completo, né? Aí eu vou tratar o emocional, saudável. mas não tenho uma fé.
E aí também... Tem que voltar Não, outras tem vezes. que voltar outras O diretor vezes. falou, tem que voltar. Verdade. E educar. E não é de uma hora para outra. Inclusive, Não, inclusive agora eu estou com um projeto, né? Já quero deixar para vocês. Quem sabe uma hora, né, a Mara não esteja junto comigo nesse projeto. Tomara. Eu estou num projeto de roda terapêutica de mulheres. E esse projeto ele está crescendo e vai virar uma conferência terapêutica. Que maravilha. Olha que E ali a Glaucia. gente dá palestra, orações. E a gente falou aqui tanto de ser abençoado, Maravilha. Nós estamos com uma voz, ele já esteve no Vem programa, aqui, viu? Marcelo Vox, vem pra cá. Marcelo Vox. Isso, amanhã teremos mais programa. Aí, Olha. ó. Toma o E aí, ele microfone. diretamente do Rio de Janeiro, não é isso? É Iguape, mas é Litoral Sul. Litoral Sul de São Iguape. Paulo. De São Paulo, né? Rio de Janeiro, não. São Paulo, Maravilha. São A 300 Paulo. quilômetros aqui da Perto capital. de Registro, Mas Cananéia, já né? morei aqui em São Paulo, né? Morei Isso, aqui em São 3 Paulo. anos você 3 falou, anos, né? 3 Na época do anos. sertanejo, né? Isso. Mas agora você louva, né? Agora eu adoro. Você adora. Então bora adorar? Amém. Bora, Vamos adorar. Amém, é isso. Bora adorar, bora louvar. Pra tudo há uma Programa saída. maravilhoso. Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair na guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus, é verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão.